TV Mundo Maior em debate. Essa noite estamos falando de apometria e a Mundo Maior tem um livro sobre o tema, chama Apometria Por Que Não, do Marcel Benedetti. Então entra lá no mundomaior.com.br, adquire o livro, estuda, né, vê se você concorda, não concorda, diz que acha isso é coisa de maluco, não é, a gente aceita tudo, aqui a gente está no nosso direito de pensar, né? Muito bom. Queria convidar você também, esse programa só está chegando até a sua casa, né? Esse tema tão importante que é o estudo dessa prática, que é nova aqui, a gente precisa conhecê-la, né? Só está chegando até a sua casa graças ao Clube Amigos da Boa Nova, né? É um clube que sustém, que mantém, melhor dizendo, todas as obras da Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior Filmes, Mundo Maior, o Mercalivros, enfim. Um grande trabalho de divulgação da doutrina dos espíritos que precisa ser levado a uma quantidade cada vez maior de pessoas, né? Para levar luz, levar esclarecimento, levar paz, especialmente no momento como esse que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, como no mundo. Então faça parte, 0800 12 18 38, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, sempre em horário comercial, porque você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e desse conhecimento. Nós estamos nos acompanhando aqui, mandaram mensagens para a gente. Érica de Martino, que é de Londrina, Paraná. Arthur de Martino Moraes, também de Londrina. Rômulo Sorage, não falou de onde é. Pedro Luiz, enfim. Neide Félix. Pelo WhatsApp também chegou outras tantas manifestações, né, sobre a temática da noite. Lúcia de Pelotas, Rio Grande do Sul. Flávia de Fortaleza. Lília Lima, de Jataí, Goiás, né? Diz que aprecia e respeita a TV Mundo Maior, entretanto, hoje vocês quase nada conseguiram esclarecer sobre a apometria. Poxa vida, mas é que o tema é bastante complexo, né? Silvio Lemos nada sabe sobre o assunto, aí Silvio, não foi com a sua cara, hein? Tá dizendo que você é preconceituoso. Eu vou dar o seu telefone pro Silvio, hein? Não é não, minha irmã. A gente está estudando o tema aqui e é natural que nesse momento a gente fale sobre as nossas, aquilo que a gente acredita que é o certo e errado, e nenhum de nós se arvora no ridículo papel de sabedor disso, daquilo. Somos todos estudiosos, né? Está dizendo que a questão, infelizmente, está sendo mal conduzida e mal aproveitada. Desculpe, falha minha, eu não conheço tanto o assunto, mas a gente vai voltar sobre o tema em outras oportunidades, né? Quem não sabe nada sobre o assunto está sendo pouco esclarecido. Bom, também não dá para, num programa de televisão, a gente aprofundar o tema de tal forma a levar para as pessoas que estão nos acompanhando todos os meandros, todas as informações. Então aqui a gente levanta e aí, graças a Deus, as pessoas têm um negócio chamado Google, se escreve google.com, e lá você coloca apometria, aí você vai ter um monte de livros, de PDFs, de vídeos, né? Para poder aprofundar o assunto, e a gente também aqui, minha irmã, vamos voltar ao tema sem dúvida nenhuma. Luiz da cidade de Registro também está presente conosco, e Maurina Cavalari de Cataguases, Minas. Quando a pessoa é encaminhada a essa prática e por quem? Mário, ela está perguntando quando é que a pessoa é encaminhada para a prática da apometria e quem geralmente leva? Normalmente ela vai quando instada por quem foi assistido. Então, o que nós temos é assim, vai uma pessoa, aí você vê o círculo de amigos dela aí. E é muito comum, principalmente nos casos mais graves que a gente vê de dependência química, então os pais vão lá como dizendo, vocês têm que fazer isso agora. Nós vamos fazer. Ele que vem aqui. Não vem. Então, ótimo. Vem o senhor. Não, eu não vou. Então vem a senhora. Normalmente a mãe aquece mais. A mãe vai, daqui a pouco aparece um outro irmão, daqui a pouco vem o pai, e no final vem o próprio alvo. Mas eles são tratados individualmente? São tratados individualmente. E no final vem todo mundo? No final vem todo mundo. Mas se tiver um pastor evangélico no meio, não vem, não. Olha,
Nós tivemos uma vez a oportunidade de um desses senhores ir lá, ele fez, do jeito que chegou, saiu. Não falou nada, e aí eu não sabia se estava indo nos pesquisar, né? Ou se estava indo pesquisar a ele mesmo. Bom. Muito bom. É um assunto bastante rico mesmo, um assunto que vai demandar de todos nós um estudo bastante profundo, porque é algo muito novo, né? Aliás, a doutrina espírita, a gente, né, Silvio, a gente ainda está tão distante. Evolução em dois mundos, é fácil estudar evolução em dois mundos, Silvio? Nossa, dificílimo. Eu queria só fazer uma observação com o nome da minha amiga. É a nossa querida, é a nossa amiga, Lila Lima. Lila, assim. De Jataí, Goiás. Eu vou te dizer o porquê eu conheço muito pouco sobre a apometria. Porque eu sou espírita. Então eu conheço sobre o espiritismo. A técnica de desobsessão e a obsessão é vista dentro do espiritismo de maneira diversa da apometria. Então, a minha participação no programa é como espírita, não como apômetra. Eu não conheço absolutamente nada, até porque não tenho. É uma técnica. A técnica utilizada pelas casas espíritas é diferente. No meu entendimento, diverso do entendimento dos apômetras e do Mário, é que a apometria não deve ser adotada dentro da casa espírita, porque a casa espírita tem uma técnica própria que funciona. Na minha ótica, sempre nós trabalhamos com o conceito de alteridade. Eu discordo, mas eu convivo. Não significa que eu discordo e eu crio um conflito, eu crio ojeriza. Não há ojeriza. Há simplesmente um entendimento diverso sobre o mesmo assunto. A casa espírita trabalha com técnicas, com ferramentas que são próprias da doutrina espírita. As palestras, os passes, os trabalhos mediúnicos de desobsessão, o trabalho na caridade, então induz as pessoas à prática do envolvimento dos trabalhos de assistenciais, dos trabalhos sociais. Todo esse conjunto procura atingir a causa do problema. A causa do problema, que é um estado fragilizado do espírito, tanto do obsessor quanto do obsediado. Eles precisam se fortalecer. Ambos são vítimas, e eles são tratados com tempo, com paciência, com amor, com carinho, com respeito. Pelo que o senhor Mário está falando, é a mesma postura, só que usamos ferramentas diferentes. A proposta do programa era justamente mostrar essas diferenças, pelo que eu entendi, e dar uma oportunidade para o senhor Mário falar a respeito da apometria e a mim de falar a respeito de uma visão que é defendida por parte do movimento espírita, que não chega a ser pureza doutrinária, porque fica parecendo que a gente está, né, funcionando como eminências, né, como sacerdote. Não é isso. É que, na verdade, a ideia que muitos defendem é que o que o Espiritismo nos mostra agora é suficiente. Não tem nada, né, que deva ser incorporado ao que já se sabe. Concordo, quando a ciência avançar, quando a filosofia trouxer alguma coisa nova... A universalidade dos espíritos. Porque olhando a apometria, tem algumas coisas que não encontram sintonia, né? Então, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos, são os espíritos que dirigem os trabalhos, desencarnados. Porque eles estão num estado de consciência que eles conseguem enxergar mais. Na apometria, o médium desdobra e ele, em desdobramento, quer dizer, na condição quase que de desencarnado, mas ele vai fazer a presença, a liderança do espírito, mas a interferência é do médium. Não. Eles podem agir. Vamos ouvir, então, é o médium que... Vamos lá, Mário. Pois não. Desculpe. Não esclareça, porque pelo que eu pesquisei... Mais uma vez, a falha de comunicação. Quando você desdobra, e eu afirmei isso antes, estão os espíritos orientadores do trabalho. Nós ali que desdobramos junto com o assistido, somos tão assistidos quanto aquele que foi lá. A direção é espiritual, então. É espiritual. Mesma então coisa você tem da orientação o espírito da casa, protetor da casa, tem o da ordem, tem as diversas falanges que vão trabalhando lá, porque é a especialidade. E eles vão orientando cada ponto. Então, nós não temos a pretensão de ser os doutrinadores, nós não temos a pretensão de ser os curadores. Nós agradecemos a vinda do assistido, porque, como eu falei antes, ele é um terapeuta, ele é um catalisador de todas as nossas nuances da nossa estrutura psíquica, da nossa saúde e da nossa vivência.
Então, a partir daí é que nós vamos nos conhecendo e, através da orientação dos maiores que lá estão, nós vamos fazendo as dialimetrias, que são as correções psíquicas, Ô, Mário, físicas. vamos ver se a gente entendeu. Então, basicamente, em linhas gerais e bastante simplista, não dá para a gente aprofundar no tema como nós gostaríamos. Nós temos uma pessoa que é o assistido, né? Nós temos médiums, né? E há um orientador, como na reunião, há um responsável no campo da matéria. Há uma equipe de orientação. Há um responsável, um dirigente, por exemplo, na reunião. Tem um coordenador. Tem um coordenador. Quantos médiums, geralmente? Olha, é um mínimo de 2 médiums, lá, ou 2 trabalhadores, lá, até 6. De 2 a 6. Então, é um orientador, um dirigente. E 2. Entre 2 a 6 médiums, o assistido. Isso. Aí é feito uma como é que é? Uma oração. É feita uma prece. Primeiro, aquilo que a gente chama de alerta. Então, mostra a pessoa como ele veio, encarnou. Ele não encarnou aqui para ser um sofredor eterno. Então é feita uma espécie de evangelização ali. Isso. Diretamente ao assistido. Mas nós lemos como se fosse para todos nós. Entendi. Então, nós nascemos lá com o corpo que merecemos. Nós nascemos na família que devemos. Nós vamos ter um padrão financeiro de acordo com a necessidade de aprendizado. Sim. Aí após esse... Aí começa o trabalho para desdobramento. E aí nesse desdobramento ele é induzido a uma música, como é que se dá? Não, nada. Então, nós pedimos que ele fique em silêncio. Certo. E naquele momento em que nós vamos fazer o desdobramento, a profilaxia, a sepsia, a dialimetria e todos esses cuidados, que ele converse com o seu protetor. Converse mentalmente. Mentalmente. Porque nós pressupomos que o seu protetor é como que um terapeuta kármico dele. Sabe por que ele encarnou e o que ele tem que aprender nessa encarnação. Entendi. E a função dele é só de alter ego, não é de guarda-costa, não é de protetor fazendo fugir de nada. Esse desdobramento demora mais ou menos quanto tempo? Olha, nós levamos com cada trabalho de 15 a 20 minutos. Para cada assistido. Um. Num trabalho de apometria, vocês atendem quantas pessoas? Olha, nós atendemos um máximo de 12. Máximo de 12, ou seja, é um trabalho longo. É longo. Um trabalho de 3 horas, mais ou menos. Isso, mas antes do trabalho, há uma preparação de todos ali, estudo. Todo dia, vendo o que quer, reativando. Estudando o quê? O drama daquela criatura? Não. Estudando... Obras espíritas, okay. Obras do elenco de ciências da apometria. Ok. Muito bem. Mário, fala um pouco para a gente aqui, eu vi que tem as leis da apometria, né? Entre essas leis... Um detalhe, só interrompendo. Os espíritos, então, a ação deles se circunscreve ao espírito protetor do assistido. Não, ao assistido. Ali, assim, o assistido, ele tem, vamos dizer, uma estrutura psicossomática variada, debilitada. Essa estrutura, ela debilita e é debilitada também pela sua constelação familiar. Porque onde é que nós temos... Mas eu estou tentando entender, senhor Mário, qual é o papel, por exemplo, dos médiuns? O que os médiuns vão fazer em desdobramento numa situação dessa, se o assistido está sendo orientado pelo... Eles são focos de energias extraordinárias. E qual a razão deles estarem em desdobramento para poder doar energia? Porque a doação de energia era uma constante, nós usamos isso na casa espírita. E a comunicação, eu só estou tentando entender a razão do desdobramento e de todas essas técnicas. Para você estar mais consciente e você não estar tão apagado pelo teu físico. Durante o sono não aconteceria isso? Mas ali há outras coisas. Você no sono, você não está direcionado a um trabalho específico para aquele... Como não? O próprio ambiente, talvez, né? O próprio ambiente por quê? Torna... Mas durante o sono eu posso ser levado a conversar com os espíritos Você pode ser levado, você pode, no sono, ir correndo em busca das suas necessidades psicológicas, mas ali não, ali você está consciente
de que você vai fazer uma terapia de grupo, tá? Multidimensional, em que você tem a tua função. E ao perceber o que ele está sentindo, você fazer uma troca energética com ele, aquilo que a gente chama de alimetria, que seria... Eu vou usar um exemplo. Ele tem um problema no fígado. Então, há feito um trabalho ali, como é feito nessas novas impressoras tridimensionais. É feito um novo fígado, por exemplo. Né? Ou no lançamento de novos produtos, você faz. E hoje faz-se órgãos humanos com essas... Então, você vai fazendo isso ali na dialimetria. Antes, você faz uma profilaxia, uma asepsia nele todo. Os centros patógenos deles, todos estão prontos para serem tratados. É quase como um ambiente cirúrgico propício para poder a atividade Mas, senhor Mário, quem faz quem constrói esse novo fio, quem faz essa asepsia? Os espíritos protetores, aquilo que eu falei, há falanges, que eu vou chamar de falanges. Na realidade, hoje a terminologia moderna diria são campos. São campos pantáquicos. São consciências que tenham a capacidade de trabalhar de uma maneira mais profunda e num nível que nós não alcançamos. Quando eu deixo o meu corpo aqui, eu tenho maior lucidez. Ao sair do corpo, nós passamos também por profilaxias, asepsias, e vamos, como que você falou muito bem, num centro cirúrgico. E lá eu posso doar e tenho consciência maior do que faço. Aqui, por exemplo, eu digo, eu sou um médium bom, hein? Você vai ver o que eu vou colocar no outro. Não tem direito, você perde a qualquer veleidade de ser ótimo. Você sabe que você está num grupo, numa orquestra, num sistema levado, gerido, sustentado, alimentado pelos nossos maiores. Nós precisamos dar uma acelerada aqui, ainda tem algumas coisas importantes da gente estudar, né? Ainda temos 15 minutos para o programa. Quantas leis são as leis da apometria? 13. São 13 leis da apometria, né? Eu queria que a gente tratasse aqui da lei da revitalização dos médiuns. O texto que eu tomei ciência aqui diz assim: toda vez que tocarmos o corpo do médium, né, cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a da contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Existe uma diferença dessa técnica com passe magnético que é utilizado na casa espírita? Seriam estruturas, e eu falei há pouco, quando você vai fazer a revitalização, você sempre faz profilaxia, asepsia. Aí então você vai mandar as energias especificamente para os órgãos mais debilitados dele. Por exemplo, você citou, por exemplo, o fígado. O fígado, né? Por quê? É mais bombardeado. Ele e os rins e o gênito urinário normalmente precisam de correções. Então é feito específico. Dá uma geral e reforça aqui ou onde ele apresenta deficiência. Entendi. Silvio, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é o passe. É o passe. É o passe porque o médium, né, quando ele está no trabalho do passe, ele é induzido, ele é intuído a doar energias. Energias são direcionadas aonde há necessidade pela espiritualidade. E aí a gente tem aquela coisa, gente. Você vai numa casa espírita que o passe é só nesse chakra, né, no frontal. Né? Você vai no outro centro espírita que é frontal, laríngeo, cardíaco e assim sucessivamente. O outro faz assim. Enfim, cada um tem a sua técnica, né? É isso aí. Muito bem, vamos um pouquinho mais adiante. A Camila está dizendo que nós temos 5 minutos, muitas perguntas. Realmente é um assunto que suscita bastante interesse. Nós todos temos muito a aprender sobre ele, né? Muita gente no Facebook acompanhando, fazendo as suas observações sobre o tema, dizendo que gosta, dizendo que não gosta, que a gente não devia tratar disso, que é muito legal a gente tratar disso, enfim, tem de tudo. E esse é o bacana da nossa casa aqui, né? Adélia Teixeira, Cristiane Fagundes, Cristina Rancan
Bissoli está dizendo que é a oportunidade de novos conhecimentos. Olha que bacana. O Valmor Zambrotti, ele está perguntando se o assistido é encarnado. Sim, o assistido é encarnado, né? Terezinha, Fernando Ferreira Branches, Oscar Peixoto dizendo que nós estamos excelentes. Não falou que nós estamos bonitos, não, mas eu acho que nós estamos bonitos. Viu? Eu acho que ele quis dizer isso também, viu? Ivan Massoni e assim sucessivamente. O Oscar Peixoto está dizendo aqui, ó, precisamos de mais, precisamos estudar mais esse troço. Muito legal. Eu também acho que é importante a gente voltar nesse tema assim. Uma outra lei, a 13ª lei. Lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados. Ela apresenta: enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Aqui, de uma certa forma, está dizendo assim, olha, a desobsessão clássica não funciona, né? Por que defende-se isso, que a apometria vai um tanto além, Mário? Olha, o problema todo da cura está na vontade daquele que está debilitado, ou daquele que está subjugado, ou daquele que está subjugando. Se ele não entender isso, você não cura. Mas não cura na desobsessão e cura na apometria? Eu estou dizendo, se você não tiver a consciência dos dois, né, de que é ele que faz a vida dele e que ninguém o afeta se ele estiver inteiro, realmente você não consegue livrar ninguém. Por exemplo, o que é? Você larga de fumar. Nem na apometria, então. Nem na apometria. Okay. Se não houver dos dois essa consciência, não adianta. Entendi. Silvio? Na verdade, não é nem dos dois. Se um deles, né, seja você a mudança que você quer ver nos outros. Quando eu mudo, todo mundo muda. Então, se eu conseguir, né, lidar com aquela realidade, mesmo que seja uma realidade, né, que foi construída, e na maioria das vezes em vidas passadas, eu conseguir lidar com aquilo, eu sigo o meu caminho. Porque esses processos de obsessão, eles se sustentam numa lei de sintonia, de afinidade. Como é que o obsessor encontra o obsediado nesse planeta de 7 bilhões de encarnados? E mais 20 ele tem bilhões de encarnados. E ele tem um registro, sim, né, sim, da maneira de proceder, da maneira de pensar. Tem o PIN code. E ele vai lá e vai localizar e fala, opa, você não mudou, você é o mesmo de 300 anos atrás. Quando eu, de fato, consigo me transformar, consigo me renovar, ele perde o meu endereço, perde a conexão. E aí ele continua, né, infelizmente, lidando com aquele drama até que ele consiga também se libertar. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e a doutrina espírita, nas casas espíritas se tem muito cuidado, uma época veio terapia de vidas passadas, estava muito em evidência, era uma... a base da reencarnação é o esquecimento. Jesus conversa com Maria Madalena, Jesus foi um grande terapeuta, ele disse para Maria Madalena, o maior de olha, todos. Não olhe para trás, não olhe para trás. Né? A ideia, eu gosto muito do Procurando Nemo, né? Tem a Dory, que é a consciência não é filme, consciência é retrato. O tempo todo ela tem perda de memória recente. A nossa consciência tem perda de memória recente. Ela não acessa a memória, é o que está acontecendo agora. Muitas vezes nós não conseguimos seguir adiante porque nós estamos presos no passado. Não precisa entender, não importa o que aconteceu. Você tem o direito de ser feliz, você tem de lidar com o que está acontecendo, você tem de construir o teu futuro. É o que o Chico dizia, você não pode mudar o passado, mas você pode construir um futuro novo. É essa a ideia. Mas o passado, sem dúvida nenhuma, ele está muito presente, especialmente eu que estudo a psicanálise, a gente precisa, porque é quase tudo cíclico, né? Se você não trata aquilo que está aparente, é evidente que isso é próximo. Olha, essa é uma das grandes diferenças da terapia proposta por Jesus
da psicanálise, da psicologia e de todas as Olha, terapias propostas hoje. O Oscar Peixoto falou que os nossos espíritos são lindos. Ou seja, acho que São nós lindos, somos feitos. eu acho que diz que nós somos feitos. Oscar, corpo, poxa vida. A gente fez até maquiagem, Oscar. Você vem dizer isso da gente? Minha gente, acabou, Camila? Acabou, gente. Olha, mas a gente vai... Nossa, mas já, Camila, meu relógio tá atrasadinho. O Oliver que tá falando, nós não temos oportunidade de falar a última para pedir voto, essas coisas? Então, por favor, vamos começar com a visita, né? Exatamente. Mário, por gentileza, suas considerações finais, já que nós estamos aqui fazendo um debate, né, sobre um tema tão importante como esse, por favor. Agradeço a oportunidade e peço aos senhores que promovam mais esses debates. Realmente é um mundo maravilhoso e que vai fazer com que todos nós abramos as nossas mentes. Naquilo que a gente está muito ousado ou errado, nós vamos corrigir. Né? E naquilo que nós estivermos temerosos, nós vamos criar coragem de andar. Mas é preciso esse diálogo aqui. Né? Com pessoas como o Silvio, que vem e coloca de uma maneira clara, destemida, para mim é isso do que nós precisamos. Isso que enriquece a nossa enriquece, doutrina, né? valoriza esses encontros. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Silvio? André, Mário e os amigos que estão aqui na plateia, aqueles que estão nos assistindo, é uma alegria muito grande para mim ter podido participar desse programa. Como o Mário falou, eu acho muito importante a gente poder falar sobre algumas ideias que povoam a nossa experiência, né? A nossa visão de mundo. Eu acho que todas as vezes em que a gente se dispõe a ouvir, se dispõe a expor aquilo que a gente pensa a respeito de um determinado assunto, o resultado é positivo. A ideia do debate é a ideia de que ao final teremos vencedores e perdedores. Não, na verdade não é isso. Na verdade, no final de um debate de ideias, saímos todos enriquecidos, inclusive com as dúvidas que se suscitam, porque um tema, como o André disse, muito amplo. Nós estamos falando sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre espírito. Sempre o tempo vai ser pouco, mas sempre vai ser aquele estímulo da gente estudar mais, pensar mais e criar a própria ideia a respeito desses diversos assuntos que fazem parte da nossa existência. No programa de hoje, nós certamente encontramos divergência de opiniões. Por outro lado, ficou aparente que Mário e Silvio têm algo em comum, a vontade de que juntos podem entregar o melhor na construção de um mundo de paz e amor. Lindos os tempos que estamos presenciando. Uma TV de orientação espírita, portanto que se apoia em ciência, filosofia e com fundamentos de religiosidade, isso tudo dentro de uma proposta que permite a oposição fraterna de ideias, a concordância, a discordância. Isso tudo faz parte do ser pensante do século XXI. Na história humana nós já perdemos bastante tempo proibindo pensamentos, impedindo a livre expressão. Sob a batuta da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o que não faremos é nos arvorar no ridículo papel de juízes do que é certo e errado. O papel que nos cabe é falar de tudo, levar até você uma informação educativa, cheia de espiritualidade, e assim você, criatura encarnada na era da comunicação digital, pode chegar às suas próprias conclusões. E assim, juntos, trazemos nosso tijolinho na construção do mundo de regeneração. O Mundo Maior em Debate de hoje fica por aqui. Nós retornamos a partir de agosto, sempre no primeiro sábado de cada mês. A Camila apagou o tema do programa, mas é Poder da Fé, né? O Alzheimer ainda não me pegou e eu lembro. Poder da Fé, dia 5 de agosto, sempre a partir de agosto, no primeiro sábado de cada mês, 18 horas e 30 minutos. Mundo Maior em Debate, TV Mundo Maior, levando a vida até você.